Muito bem. Valerinha, você pode ler então? Deixa eu virar para cá, para você entender. Pode começar? Pode. Isto, entretanto, prolongou seu mentor. Não obstará sua intervenção nos acontecimentos, quando as circunstâncias nolas surgiram. Você pode e deve efetivamente rever seu pai terrestre. No entanto, a sua influência filial, a nosso ver, precisa ser usada em favor dele mesmo. A senhora calou-se e Fantine aparteou. Instrutor, se não sou importuno, estimaria saber se o mensageiro de sua confiança inspecionou a situação dos nossos companheiros da residência do Guarujá. Sim, mas não foram achados ali. Estão em São Paulo. Na casa da Vila Mariana? Caio e Vera, sim. E Elisa? Há precisamente 6 dias foi internada para tratamento numa clínica de saúde. Meu Deus, como as coisas se modificam. Instada por Serpa, a filha assumiu responsabilidades e a doente não pôde resistir. As notícias recebidas, no entanto, destacam enorme gravidade no prognóstico quanto à nova posição orgânica de Elisa. Sou constrangida a comunicar-lhes que a enferma piorou muito quanto ao processo obsessivo de que é vítima, e à face dos recursos circulatórios precários, surgiu-lhe uma trombose cerebral progressiva, indicando desencarnação próxima. Tudo isso após terrível desgosto. Que desgosto? Interpelou Fantine atônito. O instrutor imperturbado. Averiguamos que Serpa, de algumas semanas para cá, pressionou Vera para que se retirasse da genitora a faculdade de dirigir os próprios negócios. Advogado de muitas relações, muniu-se de influências diversas e, assim que convenceu a futura sogra a hospitalizar-se para tratamento, assegurando não passaria de 2 a 3 dias, obteve, com as certidões devidas, o despacho da autoridade competente, favorável a seus propósitos, e apresentou esses propósitos aos amigos em todas as providências, como sendo da jovem a quem promete desposar. Claro que o choque para Elisa foi algo de muito doloroso, ao reconhecer na instituição de saúde em que se encontra a impossibilidade de mobilizar os seus recursos econômicos. Isto porque, apesar de obsessa, está perfeitamente lúcida. Para nós, é a criatura de mediunidade torturada, com fenômenos psíquicos por ora incompreensíveis, a quanto lhe desfruta a convivência. Para Serpa e Vera, é um caso de senilidade precoce. Caio, então agora, a frase excitante de Ernesto esmoreceu-lhe na boca. Riba, no entanto, completou-a. É o procurador da nossa doente e da filha com poderes legais para manejar-lhe todos os bens. Ante os dois interlocutores espantados, à vista dos fatos e admitindo o imperativo do nosso entendimento tão arejado quanto possível, é forçoso informar você, Fantine, de que os seus terrenos em Santos já foram vendidos anteontem, conforme resoluções de Serpa, que se investiu da posse de alguns milhões de cruzeiros a fim de corretagem. Não digo isso como quem julga o comportamento menos feliz de um companheiro, mas sim porque necessitamos planejar o futuro com a obrigação de nos determos em minudências mesmo indesejáveis. Que ladrão! O grito acusativo de Ernesto vibrou ensopitado. Meu Deus, mais uma vez, Caio, malfeitor? Ribas fixou um gesto de paternal benevolência e opôs a contradita. Evitemos a crueldade, fujamos de qualquer violência. Indispensável envolver Serpa e Vera em ondas de nossa melhor simpatia. O cuidado aqui, nesse momento, é porque a gente fala sempre, né, cara? Quando você. Quando nós estamos numa tarefa na casa espírita, nós estamos envolvidos na casa espírita,
Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz de julgamentos. Vocês vejam, eles aqui, por exemplo, o Caio Serpa, é claro que ele está agindo, né, como um pilantra, vamos dizer assim. Eu não ia usar esse termo, já que você usou, né? Mas ele é um enfermo, na verdade, do ponto de vista da espiritualidade. Veja, se o Ribas for fazer julgamentos contra o Caio Serpa, isso vai prejudicar. A gente observou que o Ribas, se lembram que a gente comentou isso na semana passada, que ele solicitou apoio, ajuda a esferas elevadas para o planejamento espiritual, e acho que ainda não tinha acontecido essa situação aqui, para poder ser orientado como é que desenrolar essa situação. Quer dizer, parte viria do Ribas e de outros instrutores daquela cidade espiritual, parte vinha de orientações de planos elevados, porque você vai tirando, vai puxando esse fio aí, cara, isso vai igual uma teia, sabe? Se encadeando por envolvendo várias pessoas, várias vivências, ou então nós mesmos, como várias personalidades no passado, de alguma forma relacionado a esse processo, que nós aí chega um ponto que o Riva já não tem condições de ter esse acesso aí, espíritos mais evoluídos vão passar a ele essa informação. Então, parte da informação vem da colônia espiritual ou do posto de socorro onde se encontra, parte vem de planos mais elevados na elaboração desse planejamento. Mas se o Ribas tiver uma posição assim, de ver o Caio como malfeitor, como é o caso do Fantini, não é que ele não seja, mas é porque se naquele momento ele não é um malfeitor por natureza, ele é um malfeitor naquelas circunstâncias, naquelas condições que ele está. Valerina. Não, olha só, para mim ele é por natureza. Não é por natureza. A natureza dele é divina, como todos nós. Olha só. Não, mas olha só, gente. Mas se a gente pensar assim, nós nunca vamos ajudar. Não, então é assim. Você é óbvio, pilantra ele é. Mas se você vê nesse ponto, fica mais difícil você botar para ajudar ele, né? Então, se você olhar e falar assim, fica difícil, não, fica impossível. É um doente. Você não vai conseguir ajudar ele. Que precisa de ajuda, fica mais fácil você se dispor a ajudar a criatura. Você pode usar isso. Aí você fala, não vamos falar pilantra, né? Mas olha só, imagina, mas olha só, imagina bem, você vai aplicar o passo numa pessoa que chega na casa espírita. Você está aqui fazendo a palestra, ou o passista está aqui. E você conhece a pessoa na rua. Você sabe que uma pessoa de boa fama, vamos assim dizer. Como é que a gente vai aplicar o passe nessa pessoa que veio procurar ajuda numa casa espírita e está tentando mudar, senão não viria aqui, né? A gente deve presumir sempre o melhor, que essa pessoa está tentando mudar. Como é que eu vou aplicar um passe nela lutando contra esse sentimento de julgamento? Olha só o problema que é. Por isso que eu falo, quando a gente se coloca numa situação dentro da casa espírita, a gente tem que fazer um esforço. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer um esforço para tentar não fazer o julgamento, porque apesar de ser da nossa natureza fazer isso, todos nós, mas se você não, ele não foi, mas assim, o sentimento, Marisa, não evapora assim. Se a gente tem a mania ou tem o hábito de fazer julgamentos, vai ser muito difícil desfazer disso no momento do passe. Você não vai conseguir. Eu estou dizendo só que nós, pelo fato de haver sempre essa possibilidade, essa circunstância do indivíduo encarnado ou desencarnado chegar até nós, como é que nós vamos... Imagina só, outro exemplo. Você está numa reunião de desobsessão, tá? Aí tem um indivíduo que era, digamos, mal pra caramba na cidade, que já desencarnou, a gente fala mal pra caramba dele, comenta, né, as histórias, as situações que o camarada fez, de maldades e tudo mais. Ele aparece numa reunião de desobsessão na casa, pode ser o médium, o outro pode ser o dialogador, o doutrinador. Olha que situação. Como é que você vai conversar com esse espírito? Ele vai falar, você mesmo que andava, você quer me ensinar o evangelho agora, né? Você que anda falando de mim aí toda vez que pode, comenta, né, da minha situação. Eu vou baixar a cabeça, vou falar, gente, para a reunião. Para a reunião, vamos voltar para casa, vamos começar tudo de novo.
Não, eu pediria desculpa, né? Pediria perdão a ele, mas pelos comentários. Mas eu digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa condição na casa espírita é diferente, gente. É diferente. E a responsabilidade aumenta, entendeu? Foi, é. É. E aí, semana passada, eu tive uma frase que o Chico falou: aquele rebelde, nosso coração, Ah, é. possui qualidades notáveis que serão estranhadas em momento. É o Desidério. O Léo ali, está falando Desidério. É, Desidério. O Chico estava falando dele, Desidério. Ele vê o lado melhor dele. Ele tenta ver o lado melhor. É. Corre! Não estava vivo. Porque a gente tende assim, como eu não tenho mais este defeito, aí eu condeno o outro que está tendo. Não, mas veja, eu estou falando isso como um ideal. Veja, gente, eu estou querendo dizer que eu não estou querendo dizer que eu não julgue, que eu não seja maledicente, não é isso não, não sou perfeito, não. Só estou dizendo que é um ideal a ser buscado, né? Por conta disso, né? Agora, a gente analisar, a gente julgar no sentido assim, não, vamos analisar essa personalidade, essa situação, quais consequências isso gera, o que isso nos ensina, aí é diferente. Você, quando faz uma análise buscando... Isso eu estava lendo isso hoje, antes de vir para cá, naquele Psicofonia, muito bom, aquele livro do Jacobson Trovão. Ele, na verdade, faz um estudo das obras de André Luiz, todas as obras de André Luiz, direcionadas para o estudo da psicofonia. E também, nesse caso, ele coloca dentro do estudo nessa parte mais final do livro, já está mais no finalzinho do livro, ele está falando de uma reunião de desobsessão. Aí está usando o livro Desobsessão do André Luiz do Valdo Vieira. E ele fala dessa questão, que chega no final da reunião de mediunidade, olha só, outro problema também. Reunião de desobsessão, reunião mediúnica. Aí veio um monte de entidade sofredora. Aí você vai começar, aí o grupo, o André Luiz diz assim, muito importante que na hora, tudo bem, os médicos podem fazer comentários, qual foi a experiência que teve, que sentiram, qual a impressão que aquele espírito deixou, o que pode ser feito por ele e tal. Mas, em hipótese alguma, ficar fazendo comentários de julgamentos do comportamento daquela entidade. Por quê? Porque ela na verdade, está ligada ainda ao médium por algum tempo, ela fica ligada, ela já estava ligada antes, né, por conta de aproximação psíquica que tem que ser feita, e fica ligada um pouquinho depois, durante algumas horas ainda. Ela está ainda dentro da casa sendo tratada. Então, imagina essa entidade foi doutrinada, o doutrinador chegou, conversou com ela, explicou com muito carinho, deu toda a orientação, deu toda a parte evangélica para ela. Aí ela fica ali sentada, aguardando, recebendo passe. Aí está ouvindo aquele espírito, né? Não era fácil mesmo, não, acabou tudo, o trabalho foi todo por água abaixo. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente, porque dos dois lados da vida, cara. No plano material, no plano espiritual, não tem jeito, né? Agora, sim, não. Não, pensamento é a mesma coisa. Bom, vamos lá então. 2.1, né? Quanto à situação de Elisa, as notícias dadas por Ribas eram muito preocupantes. Caio manipulando os sentimentos de Vera, né? Que é a filha de Elisa, né? Conseguiu obter a internação em uma casa de saúde mental para sua mãe, utilizando possivelmente o mecanismo da curatela. Isso aqui, da minha parte, mas provavelmente foi uma curatela que ele usou para poder a Vera ou ele, né, ter poderes sobre a Elisa, tá? E aí ela deixa de ter, ela é igual uma criança, deixa de ter, a partir daquele momento da curatela, ela deixa de ter o controle da vida dela. O controle está na mão daquelas pessoas ali, dos dois. Onde também aproveitou para vender terrenos que Fantine havia deixado para sua esposa e filha. O plano de Caio era obter o controle de todos os bens que estavam no poder de Elisa. Apesar que ele não planeja tipo assim, se desvencilhar da Vera. É importante que ele continue com a Vera para receber o Túlio Mancini como filho, né? E depois outra situação que nós vamos ver mais à frente aqui. Mas isso vai acabar acontecendo,
Mas é muito importante observar que, às vezes, um planejamento desse pode se degringolar com muita facilidade, devido às escolhas que se fazem, né? Vocês vejam, por exemplo, essa situação que nós oramos mais cedo, de uma moça que teve um ano tomando, quase um ano tomando injeções diárias para segurar o neném. É. Você vê, o nenenzinho nasceu, ele está um ano chorando todos os dias de noite, ele tem pesadelos, é óbvio. É uma encarnação problemática, né? A gente vai ter que orar muito pelo menininho, pelo bebê, porque com certeza é uma situação, quer dizer, não vou dizer com certeza, a gente não sabe, mas assim, normalmente, pelo que a gente observa, são reencarnações onde há uma dificuldade ou entre a mãe e filho, ou entre a própria criança para reencarnar. A criança às vezes não quer reencarnar, mas ela consegue vencer aquela barreira, tanto que essa moça já tinha tido 2 abortos espontâneos, talvez seja ele mesmo, não sei, aí é difícil a gente poder saber, né? Aí já não dá para a gente ter certeza. Mas a encarnação dele vai ser uma encarnação que vai ter que ter muito carinho, mas pode ser que ele também consiga, com o carinho, com o envolvimento, ele suplantar essa fase. Mas ele, nesse momento, ele está numa fase, esses choros dele, é o desdobramento que ele tem. Enquanto ele está no corpo físicozinho ali, preso, beleza, olha que ele vai para o plano espiritual, ele talvez encontre outros companheiros do plano espiritual, talvez ele entre em contato com o passado dele, um pouco mais intenso pelo processo anímico. E tudo isso faz com que ele se desespere e comece a chorar. Então, o mecanismo de envolvimento espiritual é muito importante. Ele deveria estar recebendo passes, né, semanalmente, nem que leve só para receber o passe e saia, porque ele é criancinha, né, de um ano, às vezes começa a chorar muito, mas vai ter que ser envolvido com muito passe, com muita pressa, com muita água fluidificada. A gente pediu, né, que fosse colocada água fluidificada. Então, mas são situações muito delicadas. Qualquer passo em falso, imagina só esse casal, eu não sei qual é a situação do casal, eu só estou dando um exemplo. Imagina que numa hipótese dessa, uma criança nessa situação, não vou falar nesse caso, mas uma criança, uma outra situação, mas igual a esse caso. O casal se separasse, por exemplo, e às vezes o pai e a mãe, todos os dois têm uma conexão dentro desse processo junto à criança. Os dois se separam, não é que a criança vai perder o processo encarnatório, é isso que eu estou falando, mas talvez uma série de fatores que já estavam preparados para o caminhamento vai ter que se modificar, vai ter que ficar para depois, entendeu? Agora, nesse caso, o mais importante é que a criança consiga seguir o seu caminho aqui no processo encarnatório, se é isso que está destinado para ela, envolvida com o máximo cuidado, com a máxima proteção, muitos passes, muito recurso, né, de oração, de envolvimento espiritual, para que não haja um processo, digamos, de... Porque essa fase é muito crítica, né? A fase de 1 aninho, 2, 3 aninhos, a criança está desenvolvendo muitas vias neurais, uma quantidade imensa de vias neurais estão sendo desenvolvidas e outras estão sendo apagadas. Ela é uma explosão neuronal que tem. Então, se não for uma coisa muito bem controlada, poderá ter problemas depois. Por exemplo, um autismo pode se desencadear mais tarde. Entendeu? A criança poderá ter um autismo, porque o autismo é um fechamento, uma negação do mundo ao redor. Então, nesse momento agora, é o momento de me envolver com todo carinho, com toda a oração, com água fluidificada, com passes, né? E a família está bem equilibrada para poder fazer o máximo possível. A espiritualidade, com certeza, está trabalhando, porque nesses mecanismos de reencarnação, seja de uma colônia espiritual, seja de um posto de socorro, a colônia e o posto de socorro ficam acompanhando, né, o processo encarnatório. Ô Zé, Oi, pode falar, Valéria. quando eu estava grávida do meu filho, com 3 meses também, eu tive quase um aborto, né? Sim. Muito sangramento, e a Nádia passou na época o remédio. Tomei um tempão para segurar também. Isso eu estava grávida de 3 meses. Depois ele não queria nascer, 42 semanas e nada, sinal nenhum. Então, quer dizer, foi uma gravidez assim que eu tive que tomar medicação também para, né, um repouso e tudo mais. E o bichinho nasceu com 42 semanas e é um filho maravilhoso, nunca me deu problema, entendeu? Não, Então, assim, depois dentro do disso tudo processo ele se adequa, né? é Porque muito esse relativo. menininho, o que aconteceu? Como já passa um ano já, e ele continua chorando todas as noites, é um pouco preocupante, entendeu? Mas também pode se adequar, entendeu? É assim, a gente não sabe, né? Como é que vai ser. Cada caso é um caso, né? A gente não sabe, mas a gente tem que se cercar de todos os cuidados, né?
se É, não, cercar eu só de... comentei isso porque a gente não pode, né, dar uma generalizada. E ele, assim, ele Não, dormia tá, é nada, o caso, estamos praticamente. falando do caso dele, né? É, A minha ele também, sobrinha, por exemplo, chorou 2 anos seguidos sem parar. né, o Vou Edu te- também não dormia nada, praticamente, de noite. É, E quando ele dormia, era tipo 11 horas da noite, 2 horas da manhã, ele já estava A Rosana aceso, falou de até aceso. os 8 anos. É, Isso aí então, assim, são é muito dificuldades relativo. de aceitação do espírito, muitas vezes, né? São dificuldades de aceitação ou sensibilidade exagerada do espírito também ao plano espiritual, né? Também pode acontecer. A minha sobrinha eu acho que era a sensibilidade dela era muito sensível à influência espiritual. Minha irmã trabalhava no hospital direto, trabalha, né, até hoje, consultório direto. Ia para casa e ia fazer muita, digamos assim, muita energia pesada também, de atendimentos complicados, fazia muitos atendimentos complicados. Então, a criança, se ela for muito sensível, poderá ter uma mediunidade meio aflorada, né, também. Até os 2 anos chorou direto. Eles não dormiam. Durante 2 anos eles não dormiam. Hã? 2.2. Em razão de Elisa, apesar da grave obsessão, ainda apresentar momentos de lucidez, veio, estando internada, saber de que havia perdido o direito de responder por si mesma. Quer dizer, ela teve a noção de que estava acontecendo, né? Ela estava lúcida, apesar de obsidiada, pelo consentimento da internação e pelos seus bens. Ou seja, ela não tinha direito de sair de lá e nem ter direito aos seus bens. Isso a levou a um quadro de grande desgosto, que culminou com uma trombose cerebral, que iria determinar a sua desencarnação nos próximos dias. Apesar da indignação que isso possa causar na leitura desse relato, veremos mais à frente que Caio, agindo por meio de manipulação e interesses obscuros, acaba colaborando para o desenrolar futuro de outros mecanismos de reparação. Quer dizer, ele pensa estar prejudicando. Quer dizer, não é que ele queira prejudicar, ele quer se dar bem. Não importa, não importa o que ele vai fazer. Ele quer obter um resultado, não importa quantas pessoas ele vai magoar, vai prejudicar. Só que ele, na verdade, sem perceber, o que ele vai fazer está sendo meio que direcionado a fazer um mecanismo já parcial de reparação dos erros cometidos. Só que aqui a gente entra num problema, porque o Caio, apesar de ele começar a reparar as coisas que ele roubou, que ele tirou, por exemplo, ele tirou a vida de Túlio Mancini. Ele vai, junto com a Vera, ele vai novamente dar a vida ao Túlio Mancini, para ele reencarnar. Só aí, bom, é uma espécie de resgate, é uma espécie de reparação, só que tem um problema. Ele não tem intenção nenhuma. Ele não mudou em nada a intenção dele. E aí é um trabalho todo que vai ser feito. Porém, algumas coisas já estão sendo adiantadas. Algumas reparações futuras, por incrível que pareça, nesse caso, é difícil acontecer isso, tá? Mas a reparação futura já está acontecendo antes. Normalmente é difícil. Normalmente a reparação é a última etapa. Parte da reparação já está acontecendo, mas ele não se modificou. Então, a modificação interior dele vai ter que acontecer. E como que ela vai acontecer? Ou ele vai por amor ou pela dor, né? O seu processo de arrependimento e transformação, ele vai vir por mecanismos internos, por decisões, por sombra que você guardou, por conflito com a lei divina, ou por fatores externos. De uma forma ou de outra, a lei divina assegurará que a criatura encontre a luz, mesmo que ela esteja por muito tempo mergulhada, né, em trevas. Né? Mas aqui queremos, continuando aqui então, gente, mas aqui queremos apenas destacar que a espiritualidade o tempo todo trabalha no sentido de preservar o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo aconselhar, amparar e socorrer, buscando prover a cada criatura dos recursos que precise para a caminhada correta em nossa jornada evolutiva. E mesmo quando aqueles que seriam os beneficiários dessa ajuda rejeitam o socorro, foi o caso do Desidério, tá? Sempre a vida, as leis divinas, concorrerão de alguma forma para que nenhuma ovelha seja perdida, para que novas oportunidades de reparação e retificação
surjam através dos mecanismos reencarnatórios, conforme veremos. Então, vale para o Desidério, que ele foi ser socorrido, ele negou o socorro, ele não quis ser socorrido. E vale para o Caio Serpa, que no momento oportuno, ele já vai começar agora, nessa vida, já a reparar parte dos erros dele, mas a transformação moral virá também, porque os mecanismos da lei, todos eles contêm, digamos assim, ninguém evolui fora das leis de Deus. Eu vou montar o meu plano evolutivo fora da lei divina. Não existe plano evolutivo fora da lei, não existe nada fora da lei divina. Tudo está dentro, o universo todo, seja ele material, seja ele espiritual, seja os múltiplos planos mentais e de vida, todo ele está imerso na divindade. Então, nada evolui fora da lei divina. Tudo está submetido a essa lei. E o nosso livre-arbítrio para negar a evolução dentro da lei, ele é limitado. A gente pode... Tipo assim, a gente acha que às vezes 1000 anos é muita coisa. Realmente, 1000 anos é muita coisa. Uma pessoa negar 1000 anos a evolução. Mas diante da eternidade não é nada. Piscar de olhos diante da eternidade. Então, esse espírito ele pode ter ficado 1000 anos ali, batendo o pé. Não vou evoluir, não vou evoluir, não vou evoluir. Vai chegar uma hora que ele vai enlouquecer. Tem alguns que resistem por muito tempo. Até que ele se desestrutura, se desequilibra completamente, o mecanismo evolutivo arrasta ele novamente para a recomposição, então, da sua psique, que foi um pouco fragmentada. A gente observa muito isso acontecer nos processos de dissociação, de psicoses, na própria esquizofrenia que a gente comentou na quinta-feira, né? Você já começa a ter uma... Não é bem que haja uma fragmentação, mas a gente observa que os pensamentos do esquizofrênico, o mecanismo cognitivo dele, ele começa a ficar desestruturado, desorganizado o mecanismo cognitivo. Isso já é um sinal, no passado, fora o mecanismo obsessivo, de que já começa a ocorrer aí uma, digamos assim, o indivíduo ele vai batendo tanto contra a lei, ele vai conflitando tanto contra a lei que está dentro dele mesmo. Os mecanismos de culpa, de trauma, de revolta, de tudo que traz dor, traz sofrimento, traz aflição, chega uma hora que ele paralisa. É como se ele nadasse contra a correnteza. Ele vai nadar, alguns vão nadar 100 metros, alguns vão nadar 20 metros, outros vão nadar 1 quilômetro contra a correnteza, outros vão nadar 10 quilômetros contra a correnteza. Mas vai chegar uma hora que ele vai cansar. Aí o rio vai começar a perder. O rio é a lei. Esse rio, essas correntes do rio vindo, é a lei divina. Você pode ir contra ela durante algum tempo, mas não tem jeito. Você terá que... Os chineses, dentro do taoísmo, chamam isso de Tao. Tao é o caminho, é a lei, é a ordem da natureza. Que, de certa forma, seria essa visão que nós temos de uma divindade que distribui, que Jesus chamava de reino de Deus, essa soberania divina, no qual todos estamos envolvidos. O indivíduo luta contra isso durante algum tempo, se ele quiser. Se ele for a favor, se ele for dentro, se adequar ao mecanismo da lei, ele encontra mais rapidamente a felicidade e a paz. A consciência tranquila e a felicidade. Se ele vai contra ela, ele vai começar a encontrar obstáculo, até que chega um ponto que ele não consegue mais. Porque a própria lei ela tem que ser tão... Pelos atributos que nós estabelecemos, vamos chamar axiomas, que nós colocamos como atributos divinos, verdades naturais que estabelecemos, não prováveis, elas não podem ser provadas, nós estabelecemos como verdades naturais, elas asseguram por si só, tem que assegurar por si só a evolução de qualquer criatura. Não pode haver falhas na lei de Deus. É o que nós comentamos certa vez em uma palestra aqui. Imagina que Deus é o arquiteto supremo, ou o engenheiro supremo que constrói prédios. Vou botar assim. Se você tiver um arquiteto que construa infinitos prédios, e ele é perfeito, é um indivíduo dotado de toda a perfeição, da infinita inteligência, da infinita capacidade de conhecimento. Quantos prédios vão dar errado no projeto que ele realiza se ele tem essas infinitudes? Quantos prédios vão sair torto, vai sair com os quartos ou sala pequenos, disfuncionais,
ou a estrutura, o cálculo estrutural, se ele for um engenheiro, esse cálculo não vai dar certo, esse prédio vai cair, não pode mais ser aproveitado. Quantos deles vai acontecer isso? Nem. Todos vão funcionar. Às vezes assim, mas por que eu gosto? Porque está em construção. Quando você entra numa casa em construção, o que você tem lá dentro? Do nosso ponto de vista, não digo do ponto de vista dos espíritos, do nosso ponto de vista, o que você vê numa casa em construção? Bagunça. Não é isso? Poeira, material pelo meio da casa. Né? Para nós, na nossa visão, a gente está vendo um processo em construção. E o processo em construção, a gente está imaginando a casa pronta, mas para a casa ficar pronta, bonitinha, para a gente estar dormindo no quarto, para a gente estar na sala, recebendo os nossos amigos, nossos parentes, teve que haver um processo de construção. O processo de construção ele gera um certo caos, no nosso ponto de vista. Do ponto de vista da divindade, não é caos. É um mecanismo natural, um processo evolutivo. Só que, vejam, para cada construção dessa, ela tem que, enquanto ela está sendo construída, a gente está olhando o que está sendo construído e julgando a obra já pelo processo de construção, não pelo prédio maravilhoso que ele vai ser, não pela construção maravilhosa que ele vai ser. Todos nós somos edifícios em construção. A ideia é mais ou menos essa. Então, assim, se o arquiteto é perfeito, perfeito é a sua obra, sempre. Não vai ter um prédio que não vai dar certo. Esse é o erro das teologias cristãs. Eles acreditam que uma parte dessa obra não funciona, é disfuncional. E isso contraria os próprios atributos que nós colocamos em Deus. Ou seja, ele não foi capaz de ter leis que assegurassem que todas as suas criaturas... Só que isso não está no Evangelho, porque Jesus diz que todas as ovelhas vão para o redil. Nenhuma ovelha vai se perder nesse rebanho, né? Ele é o pastor que recolherá todas essas ovelhas, porque todas essas ovelhas, não tem a ovelha negra da família ou a ovelha que se perdeu, é uma casa em construção, gente. Então, somente o prédio em construção. Também, a gente vê pelo nosso ponto de vista, né? Gente, vamos tentar fazer a finalizaçãozinha aqui. Não demora, não. Dá para a gente fazer. É mais um trecho de leitura e a gente segue em frente para na semana que vem a gente já tentar terminar o capítulo 22, né? Por que Bradou Fantini? Por que Brandou Fantini de Solari? Vocês não devem esquecer que os dois, na equipe doméstica, são amigos providenciais. Se vocês operarem com segurança, no apoio efetivo de que Caio não preside, esposará Vera e será o pai de Mancini na existência próxima. Sem dúvida, agindo assim, resgatará o débito que lhe é próprio, porquanto, havendo subtraído tudo à vida física, é obrigada a restituir-lhe esse mesmo patrimônio, segundo os princípios de causa e efeito. Além disso, porém, tranquilizará Evelina, encarregando-se do mundo da reeducação de um espírito cujo destrambeiro emotivo tanto trabalho vem custando a nossa amiga. Entendo tudo isso, mas abalançava-se Fantini a interpor argumento menos favorável, que Ribas cortou, esclarecendo. Sei, Fantini, o que você pensa. Você, apegado ainda à família consanguínea que o Senhor lhe emprestou na terra, reconhece que Serpa começou a apoderar-se daquilo que foi sua razoável fortuna. Você, indiscutivelmente, não se deve iludir. Assim como já negociou os lotes que pertenciam em Santo, disporá talvez de todo o material que você aprecia ainda como sendo os seus apartamentos de aluguel em São Paulo, a sua residência de Guarujá e as suas apólices, as suas joias, os seus depósitos bancários, e até mesmo o seu pequeno mundo doméstico de Vila Mariana. Aceite a realidade, meu amigo. Todas as suas propriedades no campo físico, mediante a desencarnação, passarão a domínio de outras vontades e ao controle de outras mãos. A vida reclama o que nos empresta, dando-nos em troca, seja onde seja, o que fazemos dela junto dos outros. Todas as transformações a que nos referimos virão, na certa, logo Caio consiga fazer de sua filha a esposa legítima.
Entretanto, abstenhamos de classificá-lo por ladrão e malfeitor. Ele é, sim, Vai um ler, Valéria. filho Lê, de Valéria. Você vai conseguir, Valéria. Vamos lá. Ele é, sim, um filho de Deus, tanto quanto nós, sacando do futuro. Toma hoje por empréstimo a sua viúva e a sua filha os recursos que você lhe deixou, o fruto de uma existência imensamente laboriosa, julgando que realiza brilhante proeza de inteligência. Entretanto, a pessoa enganada é ele mesmo, o nosso pobre amigo. Mas como? O mentor sereno clareou-lhe Pobre amigo, viu? nosso. Supondo senhorar-se largos créditos, Caio apenas assume largas dívidas perante as divinas leis, retendo os patrimônios materiais de Elise e Vera. Experimentará instintivamente a fome de ação para enriquecer-se cada vez mais. Apaixonar-se-á pelo dinheiro e tão cedo se sentirá saciado. Ao invés de aproveitar as alegrias da vida, andará distante da verdadeira felicidade, escravizado que ficará por muito tempo a ambição de ganhar e ganhar, amontoar e amontoar. E tudo isso, no fim, será revertido em benefício. Sabe de quem? Estimaria saber, apontou Ernesto, estomagado. Dos seus familiares, meu caro, e principalmente de Elisa, a quem ele presentemente impele a desencarnação prematura, com apontamentos incessados, sequiosos de lhe governar as vantagens econômicas em regime de ilusória impunidade. Ó, explique-nos, solicitou Ernesto ansioso. A desencarnação. Desculpa. Ribas apanhou o pequeno mapa dentre os papéis que compulsava e elucidou, indicando figurações aqui e ali. A desencarnação de Elisa está prevista para breves dias, mas o renascimento dela, depois de reequilíbrio seguro em nossa instância, poderá ocorrer, conforme nosso esquema, dentro de 5 a 6 anos. Com a permissão de nossos maiores, será ela filha de Serpa e Vera, se vocês trabalharem no socorro a ambos com muito amor. Renascerá depois de Mancini, que lhe será o primogênito. Como é fácil de perceber, daqui a 30 anos, mais ou menos, ocasião considerada provável para o retorno de Caio à vida espiritual, devolverá ele a sogra espoliada, então sua filha, tanto quanto a Vera Celina, na condição de viúva, todos os patrimônios que hoje se apropriam, e restituí-los lá a positivamente aumentados, acrescidos de grandes rendimentos, ao mesmo tempo que terá trabalhado bastante para legar a Túlio uma existência nova, uma situação material invejável. Então, é o mecanismo da lei, né, realizando todo esse processo de reajuste. 3.1. Ernesto Fantini se mostra indignado e revoltado diante das tramas de Caio Serpa, mas o instrutor Ribas me esclarece que será possível, dentro do planejamento espiritual correto, providenciar os ajustes para a melhora de vários daqueles personagens envoltos em ressarcimentos tão complexos, por equívocos na condução de suas vidas. Caio se casará com Vera e o primeiro filho dele será Túlio Mancini. Aqui o primeiro ressarcimento diante da lei divina. Caio tirou a vida de Túlio e o receberá como primogênito, restituindo-lhe, de certa forma, a vida que roubou. Então, assim, primeiro o ressarcimento, ele restitui novamente, junto com Vera, a vida a Caio, a Túlio. Depois, restitui a Elisa os bens que dela roubou e a recebe como filho. E aí entra a filha, e aí entra uma coisa importante, que o mecanismo do... E aí a gente tem que entender o porquê que a reencarnação é tão necessária. Os nossos instintos biológicos, tá? Que nós aprendemos ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, milhões de anos, eles nos fizeram
e chegar a um ponto onde nós somos biologicamente impelidos a ter um imenso cuidado e carinho com os nossos filhos. Claro que nós vamos ter exceções. Vai ter aquela mãe que odeia o filho, sabe? Filho ter problema com os pais é mais fácil porque não há essa mesma ligação. Quer dizer, eu digo assim, do ponto de vista biológico. Mas dos pais em relação à prole, há uma conexão biológica. Por exemplo, a mãe, logo quando a criança nasce, ela começa a dar de mamar e tudo, a amamentar a criança, ela começa a desenvolver, a liberar uma substância chamada oxitocina. E a oxitocina, os animais também assim. Sim. Ela cria vínculos. E depois que você cria vínculo, você veja, é um vínculo biológico, tá? Se você pegar um filhotinho de ovelha, tá? E, por exemplo, a ovelha teve um filhotinho. É engraçado que isso eu me lembro que acontecia quando, às vezes, uma vaca perdia o filhote dela, morria. Meu pai tinha. Eu cuidava lá também dos bichos lá, né? Limpava o curral, bosta de vaca, limpando aquele troço todo. Ela saía todo sujo lá, aquele troço. Nossa Senhora. Minha vida é dura, gente. Se eu falar, vocês vão chorar. Vai correr uma lágrima. Cheiro emprenha. Você tomar coice de boi, você vai ter que tomar um coice de um boi. Eu já tomei coice. Aí, o que acontece? Não, mas você acostuma, né? Coisa, você acostuma. Mas o que eles faziam? Por exemplo, o bezerrinho morria. Tipo assim, olha só, a vaca pariu, tá? Aí morreu o filhotinho dela. Aí, o que você faz? Como ele quer aproveitar o leite da vaca que está, digamos assim, que perdeu, né? Perdeu o filhote. Você tira o couro do bezerrinho que morreu, coloca no outro bezerrinho e vai mamar agora de duas vacas. Quer dizer, ele não precisa mamar tudo, né? Você vai mamar um pouquinho, mas isso vai estimular ela a manter o bebê dela cheio de leite. Você vai fazer ordenha e tal, entendeu? Então, ela aceita. A vaca, ela cheira, engana ela cheira. Mas isso tem a ver também Agora, esse aí você passa a perna na vaca, né? Você engana ela. Mas existe um outro fenômeno, esse é mais comum, que é a oxitocina. Se você chegar para a vaca e espirrar na narina dela a oxitocina, ela vai aceitar outro filhotinho, que ela vai ficar tendendo a receber com o filhote aquele. E no caso das mulheres, é a mesma coisa. Aí você tem um vínculo espiritual, você tem um vínculo psicológico, social, você tem um vínculo biológico também que você cria. Então, por exemplo, da mesma forma, o homem, por uma questão em parte biológica, em parte sociológica, em parte psicológica e espiritual, ele também ama os seus filhos. Não com a intensidade da mãe, porque tem esse fenômeno biológico, a mãe carregou a criança, né, na sua barriga durante 9 meses, é uma coisa mais forte. Mas o homem também tem um amor muito grande pelos filhos. Então, o que acontece? Se você tinha um inimigo do passado, uma pessoa que você não gostava, cara, durante aquele período da infância, você vai ter uma chance muito grande de desbastar essas arestas, vamos dizer assim. Então, por isso o mecanismo encarnatório é tão importante. Não há nada, talvez não há nenhum sentimento mais forte na Terra do que a maternidade e depois a paternidade. São os dois mecanismos mais, são as duas ligas mais resistentes em termos de laços mais fortes. E ele vence essas barreiras, entendeu? Ou pode te dar as condições de vencer ou de amenizar essas barreiras. Então, no caso do Caio, inevitavelmente ele vai amar a filha dele, ele vai amar o filho dele, mesmo sendo uma pessoa que tirou a vida do Túlio, mas ele vai ter uma ligação com o filho. Ah, vai ter briga? Pode ser que tenha desavenças, mas sempre vai haver um amor ali, porque desperta na criatura experiências e vivências anteriores também, no qual ele teve filhos que ele amava muito por ligações espirituais. Então, não tem jeito, a lei é muito perfeita. O mecanismo da família, o mecanismo de você receber seios, no teu seio da tua família, essas crianças, né, elas se tornam parte de você. Né? Paulo contou a história de um senhor que ia lá na reunião e sempre falava dele do neto, que ele era apaixonado por neto, que o neto era a vida dele. E um dia ele levou o neto para o Divaldo conhecer e o Divaldo viu que o neto tinha um sócio que ele tinha roubado, tinha tirado tudo e o sócio tinha morrido.
e reencarnou como neto. E ele falava para o Divaldo: esse menino é a minha vida, eu vou dar tudo que eu tenho para ele. Ressarciram tudo. Ele falou assim: mas tem hora que ele me olha como se ele estivesse me julgando. Por que será, né? Por que será, né? Segundo o castigo que ele vai receber a sogra. Vai. Bom, 3.2. Evelina encontrará paz em seu coração, sabendo que Túlio encontrou um lar e nova oportunidade de recomeço pela reencarnação, uma vez que ela, por si mesma, se julgava, de certa forma, um tanto quanto responsável pelo desequilíbrio daquele espírito. Então, veja, como é que vai se juntando tudo? Por exemplo, a Evelina se sentia responsável pelo estado em que o Túlio Mancini se encontrava. Se ela trabalha agora ajudando o Túlio Mancini no plano espiritual e trabalha ajudando o Caio e a Vera, e eles recebem o Túlio Mancini como filho e ele se reequilibra, ela também se reequilibra. Então, observe como as coisas todas vão se encaixando dentro desse processo, né? Por outro lado, Caio e Vera deverão receber Elisa como filha dentro de 5 a 6 anos. E aí o ciclo se completa, com Caio restituindo todos os bens que julgou ter subtraído de sua sogra, pois ele, cada vez mais tomado pela ganância e pelo materialismo, buscará de forma insaciável acumular bens que deixará para aqueles que escolheu. E nessa busca de buscar bens, ele vai também encontrar muita infelicidade nisso. Já uma certa colheita. Hã? Aí a gente não sabe, né, Valerinha? Mas ele, dentro dele, não encontrava felicidade, porque o bem material não vai te saciar nunca, cara. Não vai te saciar. Se você tem muito e você quer ter mais, você vai ter medo de perder o que você tem, ou então você vai querer ter mais. Então você nunca vai encontrar saciedade. Se essa é a tua busca, está perdido, porque é uma, digamos assim, é meio que tentar segurar o vento na mão, né? Por quê? É impermanência, é transitoriedade, é algo fadado, é um processo de separação. Todos os bens materiais nos foram emprestados. Nós teremos que devolvê-los a outros. Então, você se apaixonar pelos bens materiais é insanidade. É a receita do desastre. Porque você tem que usá-los a teu favor, a favor das outras pessoas, pelo bem também da comunidade. Se você ficar desesperado, virar um escravo desses bens materiais, é a receita do desastre, porque você vai ter que se separar deles. É que nem lá o dono da Amazon lá, que é o... não. O Jeff Bezos. Cara, ele é assim, ele não para, cara. Deve ter uma fortuna. E talvez ele chegue a superar até o Elon Musk, né? Ele está trabalhando, cara, essa questão de ir para o espaço, na verdade, é meio uma ideia assim, meio de... Tem a Origin, né, que é uma empresa de foguetes para tentar levar para o espaço e tal, para ele. E ele está fazendo pesquisa nessa área de medicina, tem laboratórios fazendo pesquisa para ver se consegue. Ele deve estar fazendo alguma terapia genética, alguma coisa, porque ele está muito conservado para a idade dele. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que desencarnar e vai ter que... Hã? Só que ele assim, ele é muito obcecado por essa questão. É lógico que ele revolucionou muitas coisas, teve seu papel também. Só digo assim, do ponto de vista dele, não julgando a obra dele, estou falando assim, imaginando o que passa no coração dele, se esse é o objetivo dele, viver a eternidade material, cercado de um império material, eu sinto muito. É a receita da decepção e da desilusão, entendeu? Que vai vir mais cedo ou mais tarde, né? Então, é o caso que acontece com o Caio, vai acontecer com o Caio, né? 3.3 para a gente finalizar, gente. Como vemos, os mecanismos reencarnatórios permitem muitas formas de reajuste e de reparação de erros passados. Mas a condição espiritual de Caio é certamente a pior entre todos os envolvidos nessa trama, pois desencarnará distraído e iludido pelas conquistas materiais, pelos apegos e paixões e o egoísmo exacerbado. Mas, nesse ponto, precisamos considerar que tratamos de uma tendência ou grande probabilidade, mas sempre existe a possibilidade de que ele se modifique desde já e busque praticar o bem e angariar valores espirituais, pois a lei divina é de justiça, mas é também de misericórdia. Então, assim, a gente trabalha aqui, gente,
com uma possibilidade de que ele vá continuar fazendo esse tipo de coisa. Mas nada impede que ele se arrependa. Não existe um impeditivo para isso. Isso aí aconteceu com a nossa. Foi o que aconteceu com a Mansa, exatamente. Assassinato. Ele acabou se tornando uma pessoa Ou boa. ele que apoiava todo mundo. Ele acaba conseguindo muitos créditos, né? Muitos benefícios. Então, assim, a gente trabalha, quando a gente fala assim, o Caio Serra vai fazer assim, 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 assado. É uma grande probabilidade de que ele continue agindo dessa forma. Mas não é impossível Vai que, que ele muda. Não é impossível. Agora, é difícil, porque você não vê, né, um movimento no sentido de mudança. Então, isso se torna mais complicado. Financeira, Não, ele já está fazendo a restituição, né? Porque quando ele desencarnar, ele vai deixar o patrimônio para aquele, com juros e correção, digamos assim, para quem ele roubou, né? Que foi a Elisa, restitui a vida a Túlio, restitui os bens à Vera, que de certa forma ele meio que, apesar de casar com ela, ele meio que se apropriou daquilo. Agora, como é que ele vai nascer? Isso a gente não sabe, né? Porque a questão de ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter recursos, depender da necessidade da reencarnação. depende de uma série de fatores. Agora, com certeza virá com muitos problemas, porque ele era aquela pessoa apegada demais à matéria, e isso desequilibrou ele totalmente, né? Agora, como será o processo, não dá para a gente saber. Talvez ele venha assim, na pobreza, mas eu não sei, não dá para a gente afirmar, porque isso pode desencadear nele, só esse fator não seria suficiente para desencadear uma mudança, porque ele poderia, ao contrário, tentar ou se revoltar com isso ou buscar ainda novamente superar essa dificuldade e se tornar um empreendedor, digamos assim, e continuar tentando passar a perna nos outros. Eu acho que outras coisas deverão provavelmente acontecer. A questão de estar ou não no meio de pobreza, de miséria, ela não é o principal, ela seria secundário, né, no caso dele. Talvez venha, sim, mas seria secundário. O principal deve ser uma outra coisa, porque o problema dele não é só o apego material, é que ele usa de recursos de prejudicar os outros para alcançar os seus objetivos. Para, por exemplo, ficar com a Evelina, ele assassina o Túlio Mancini, né? Para tomar bens dos outros, ele interna a Vera num sanatório. Então, ou seja, ele age de uma maneira a não ter empatia, de não ter respeito, de não ter misericórdia e compaixão por outras pessoas. Então, esse é o mecanismo mais importante no primeiro momento. Num segundo momento, vem o apego. O apego também é importante, é claro, mas eu acho que o erro mais grave, que aí seria o caso que a gente está falando aqui. Gente, está falando assim, uma forma bem hipotética. Esse caso do Jeff Bezos, eu estou falando desse apego. O apego é um problema para ele, muito sério. A gente vê porque ele vem trabalhando até nessa questão médica, de genética, para poder tentar viver o mais tempo possível. Tem um cara também que é milionário aí, ele está Tem fazendo vários fazendo isso, tem vários ele quer fazendo viver isso. para sempre. Tem vários fazendo isso. Aí, Mas só que no caso do Caio, eu acho que o problema mais sério dele é esse, por exemplo, não é o caso do Jeff Bezos. Até onde eu sei, ele é um cara que age corretamente dentro das regras do jogo, vamos dizer assim. Mas, no caso do Caio, ele comete crimes, ele prejudica pessoas para poder alcançar seus objetivos. Esse, a meu ver, é o caso mais grave, porque você pode ser pobre, você pode ser uma pessoa que não tem recursos financeiros e ser uma pessoa que vai sair prejudicando um monte de gente. Então, não é a presença ou ausência de bens que vai fazer você ser uma pessoa boa ou má, né? Então, esse ponto tem que ser corrigido primeiro. Aí, depois, tem o apego. O apego também vai ter que ser corrigido num dado momento. Mas, talvez, o mais importante seja tentar incutir nele uma percepção de que ele precisa respeitar as pessoas, que ele precisa amar o próximo, que ele precisa não prejudicar ao outro. Então, como é que vai ser feito isso? A gente não sabe, mas não vai ser um mecanismo tranquilinho, não, entendeu? Porque vai ter que dar uma chacoalhada, né? Para ele poder sair dessa ilusão que ele se encontra. Aí, num segundo momento,
Aí isso pode, aí sim, mas terá que ser tratado também esse apego absurdo, né? Ele tem também os recursos materiais, tudo mais. Né? Digamos que teria uma ordem de prioridades, entendeu? É como se um doente que tivesse várias doenças, um enfermo com várias doenças, e eu preciso tratar uma primeiro, que é a mais grave. Depois eu vou tratar a outra que é menos grave. Então vamos dizer assim, a pessoa ela tem um câncer que é gravíssimo, mas ela tem um apendicite supurado. Eu tenho que primeiro operar o apêndice dele, senão ele vai morrer. Se eu for tentar fazer uma quimioterapia para tratar o apendicite, ele vai morrer, né? Então eu vou operar primeiro o apendicite dele, depois eu trato o câncer. Então, ou seja, há uma sequência de prioridades que a espiritualidade tem para efetuar os tratamentos. Nós temos um monte de doenças, nós somos enfermos de um monte de doenças, com vários níveis de intensidade. E aí esse tratamento, obviamente, ele segue proporcional e segue uma ordem de prioridade, né? Daquilo que pode prejudicar mais a reencarnação. Porque não adianta você fazer a pessoa vir numa pobreza se ela continuar sendo uma pessoa que não respeita o próximo. Ela vai começar a fazer um monte de maldade. Ainda mais nos dias de hoje, com essa sociedade muito desorganizada que a gente está no mundo, nosso mundo, as oportunidades, então, ficam mais difíceis, né? Bom, gente, a gente vai fazer a nossa oração de encerramento. Deixa eu só